Então, vamos começar a gravação de hoje. Primeiramente, boa noite. O professor está com a cara de acabado hoje, mas é... E olha que é quinta-feira, ainda nem é sexta. Teve o turno da madrugada. Oi, Paulo. É criança nova. Teve o turno da madrugada essa noite, e hoje ainda, inclusive, foi muito corrido. Então, o professor está... Pra vocês terem uma ideia, eu acabei de sentar aqui com vocês, peguei minha filha ali, fiquei um pouco com ela, e acabei de sentar aqui para a gente conversar e ministrar a aula de hoje. Certo? Gente, o que a gente estava tratando na última aula, para ser mais exato? A gente estava dentro do capítulo, se não me engano, capítulo 7, que trata de acordo e convenção coletiva. Um tema em direito coletivo de extrema importância para a prova da ordem e prova de concurso público voltada para a área trabalhista. A gente viu aí diversos pontos. Ponto fundamental é saber a diferença de acordo coletivo e convenção coletiva. Esse é o ponto de partida, não pode haver confusão. Vimos requisitos para ser realizado um acordo ou convenção coletiva. Vemos quais são os itens obrigatórios dentro de um acordo e uma convenção coletiva. Chegamos a ver alguma peça, eu trouxe para vocês um acordo coletivo, um ou dois, não sei, me recordo agora, um ou dois acordos coletivos para a gente dar uma olhada. Um especificamente sobre a medida provisória 936, que trata de redução e suspensão do contrato de trabalho, e outro, de maneira geral, acordo de convenção coletiva padrão, com inúmeras cláusulas, um acordo coletivo da indústria extremamente extenso, onde são estabelecidas diversas regras. Vimos a natureza jurídica dos acordos e convenções coletivas, que é uma natureza mista. Deixa eu até colocar para compartilhar, já esquecendo aqui, para a gente compartilhar a nossa apostila aqui. No final da aula passada, a gente ainda vimos a questão, esse ponto também, gente, alterou, esse ponto é importante também, a questão da incorporação dos direitos estabelecidos no acordo ou convenção coletiva. Por quê? Porque a partir de 2017, com a Lei 13.400 e 4.617 de 2017, 13.469 de 2017, a gente teve uma alteração, uma modificação nessas regras nos direitos que foram incorporados através de acordo e convenção coletiva. Por quê? Porque existem, como a gente viu na aula passada, três principais teorias. Teoria da incorporação, teoria da não incorporação ou negativista e teoria da ultranormatividade ou ultranormativa. O que acontece? Antes, o que prevalecia estava sendo aplicada a teoria da ultranormatividade. Todos os direitos que fossem estabelecidos em acordo ou convenção coletiva, eles integrariam o contrato individual dos trabalhadores enquanto não fosse elaborado um novo acordo ou convenção coletiva. Ou seja, a partir do momento a gente viu que o acordo ou convenção coletiva ele não pode ultrapassar 2 anos. E por não poder ultrapassar 2 anos, caso não houvesse um novo acordo coletivo, uma convenção coletiva posteriormente ao término desse prazo, havia discussão se esses direitos concedidos pelo acordo ou convenção coletiva, eles continuariam a ser concedidos pelas empresas. Pela teoria da ultranormatividade que prevalecia à época, dizia-se o quê? Até que fosse elaborado um novo acordo ou convenção coletiva, todas aquelas normas que tivessem trazido direitos para os trabalhadores permaneceriam vigentes mesmo após o prazo de 2 anos. Ou seja, enquanto não houvesse, venceu o acordo coletivo, passou os 2 anos, enquanto não houvesse novo acordo ou convenção coletiva, aqueles direitos do acordo coletivo e convenção coletivas anteriores permaneceriam válidos e seriam direitos dos trabalhadores. Isso era até 2017. Então, se vocês pegarem questões aí até 2017, em questão de incorporação de norma trabalhista pela perda da vigência dos acordos e convenções, aplicava-se a teoria da ultranormatividade ou ultranormativa. A partir da lei da 13.467 de 2017, 69 de 2017, aplica-se a teoria da não incorporação. Então, o acordo e convenção coletiva eles são válidos apenas dentro dos 2 anos.
terminou, não fez novo acordo ou convenção coletiva, seja pela empresa, seja pelos sindicatos, os direitos ali estabelecidos, eles não serão mais concedidos aos trabalhadores, tentando estimular aí o acordo ou a convenção coletiva entre sindicatos ou sindicatos e empresas, certo? Quanto à teoria da incorporação, que é a terceira teoria, seria a teoria pela qual haveria a incorporação dos direitos dados pelo acordo de convenção coletiva de maneira ilimitada, ou seja, não poderiam mais ser retirados dos contratos individuais. Essa teoria não é aceita, né, e geraria aí um fardo extremamente grande para as empresas, que não poderiam mais deixar de conceder os direitos estabelecidos em acordo de convenção coletiva. Falamos da questão da extensão, é possível a extensão dos acordos de convenções coletivas às outras categorias ou a outros sindicatos, desde que seja verificado no Ministério do Trabalho e também desde que seja votado dentro da Assembleia do sindicato que quer fazer a extensão. Por fim, vimos na aula passada a questão da anulação referente ao acordo de convenção coletiva, a possibilidade de você anular, seja o acordo, seja a convenção coletiva. Essa anulação ela pode ser total ou parcial. Como assim? Total quando você anula de maneira integral o acordo ou a convenção coletiva. Enquanto a parcial, você pode anular apenas uma cláusula ou algumas cláusulas. Então, nesse ponto, para anulação, é de extrema importância o papel do Ministério Público do Trabalho e também da Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho para denunciar essa anulação e a Justiça do Trabalho para analisar esse acordo de convenção coletiva para depois fazer a verificação, após a verificação, a declaração da anulação, seja do acordo inteiro, seja da convenção inteira, seja de uma específica cláusula. Então, professor, então eu posso anular um acordo inteiro, deixar de aplicá-lo a uma determinada categoria, seja ele inteiro, seja alguma parte. Pode. Isso aí basta, né, que haja uma representação. Pode ser, inclusive, essa manifestação pelo sindicato, mas é comum que seja feito no Ministério Público, porque o sindicato, ele, para denunciar, ele participou da negociação. Então, ele sabe daquilo que está sendo inserido no acordo ou na convenção coletiva. Dando prosseguimento, ainda quanto à anulação, nós mencionamos que a anulação ela pode ser de natureza individual ou de natureza coletiva. Ou seja, pode também haver a possibilidade de uma reclamação trabalhista. Em reclamação trabalhista, um único trabalhador alegar a anulação de uma cláusula ou alegar uma anulação de um acordo ou convenção coletiva de maneira inteira. Qual que é a diferença? A diferença, na verdade, se dará em relação aos efeitos quanto às pessoas envolvidas. Ou seja, enquanto a anulação, se ela decorrer de uma ação coletiva, pelo Ministério Público do Trabalho, por exemplo, o efeito dela é erga omnes, haverá anulação para toda a categoria. Diferentemente, se tratando aí de uma reclamação trabalhista individual, quando houver a anulação de uma cláusula ou do acordo inteiro ou da convenção inteira, haverá o efeito apenas interpartes, ou seja, haverá anulação só referente àquele trabalhador que entrou com a reclamação trabalhista. Certo? Então, aí assim a gente passa pela questão que a gente tinha visto na aula passada, terminamos uma revisãozinha aqui, podemos fazer uma revisãozinha mais bem elaborada em razão da gente estar bem adiantado, e a gente entra aí no último ponto da nossa matéria curricular desse semestre. Acredito aí que a gente vai terminar essa matéria aqui na próxima aula. Posteriormente, a gente pode discutir aí, para até escolher alguns temas para ser abordado posteriormente, né? A gente pode estudar as medidas provisórias, a gente pode depois definir, vocês podem escolher ou sugerir matérias, lógico, relacionadas a direito do trabalho, né, seja individual ou coletivo, para a gente tratar após o término da ementa aí das nossas obrigações durante esse semestre. Certo? Capítulo 8, então. Professor, o que a gente vai tratar? Como está aí aparecendo na tela de vocês, a gente vai falar de greve, que é um tema extremamente importante, que despenca em prova da ordem, principalmente em matéria de direito do trabalho,
e também é importante para outros concursos públicos. Professor, e a greve? O que a gente pode começar a falar de greve? Primeiro, eu posso invocar, apesar de não estar na apostila aqui, a questão da análise histórica, gente. Como assim, professor? A greve, né, eu mencionei no início do semestre para vocês, naquela primeira aula, um pouco da questão do histórico do direito coletivo do trabalho e mencionei um pouco da greve. A história da greve é uma história de luta dos trabalhadores. Por quê? Porque normalmente a greve, essa associação de trabalhadores para reivindicar novas condições de trabalho, no início elas eram consideradas até mesmo como um tipo penal, ou seja, quem se reunisse para tentar de alguma forma organizar os trabalhadores para reivindicar novas condições de trabalho, era considerado crime. Isso lá na Inglaterra, no início aí do direito do trabalho, na questão da Revolução Industrial. Então, por quê? Porque eles entendiam que era meio que um complô, uma tentativa de prejudicar o Estado e as empresas, razão pela qual, no início, a greve era considerada como um tipo penal e as pessoas que fossem encontradas reunidas poderiam ser, inclusive presas. Desculpa, gente, um pouquinho de dor de garganta, mas dando sequência, então a greve inicialmente ela foi considerada como tipo penal, mas em razão da pressão popular e dos próprios trabalhadores, ela passou uma reivindicação de que a greve deixasse de ser um tipo penal para que não houvesse nenhuma penalização desses trabalhadores. Com o tempo, essa pressão surtiu efeito e a greve deixou de ser um tipo penal. Ela passou por uma fase onde ela não era um crime, mas também não era um direito. Era uma fase de tolerância, mas que não havia nenhuma previsão legal de greve. Portanto, a greve, apesar de já existir, ou seja, essa reunião dos trabalhadores para reivindicar novas condições, ela não tinha nenhum regulamento, nenhuma previsão, nenhuma regra. Ela era tratada de maneira direta entre os trabalhadores e os empregadores. Com o tempo, e tendo em vista o Estado visualizar que as condições dos trabalhadores muitas vezes não eram das melhores, a greve ela foi alçada a um direito do trabalhador e, posteriormente, foi inclusive inserida na maioria das constituições dos países ocidentais. Ou seja, então a greve ela passou por um momento onde ela era proibida e considerada como crime, depois ela passou a ser tolerada sem previsão legal e, por fim, ela foi alçada a um direito do trabalhador e depois até alçada a grau constitucional, ou seja, inserida na Carta Magna, nas cartas de maior importância de cada um dos países ocidentais. Então, a greve hoje, para a maioria dos países, é um direito do trabalhador de reivindicação de melhores condições e interesse dos trabalhadores. Certo, professor? Então, tá. Então, você fez o esboço histórico, mas e o que é greve? Agora eu vou falar, antes de dar o conceito de greve, eu vou falar até a origem do termo greve. Gente, aonde que surgiu o termo greve? O termo greve surgiu lá na França. Existe uma praça chamada de Place de Grève, que é exatamente onde havia a reunião dos trabalhadores quando foi passado a ser tolerada essa reunião de trabalhadores para reivindicação de novas condições. Nesse ponto, até hoje, a França é muito forte na questão sindical e na reivindicação de direitos para os trabalhadores. E foi lá, numa praça específica, Praça de Grève, que foi criada o termo greve, que é exatamente por ser reunido, por os trabalhadores se reunirem nessa praça, foi utilizada a palavra greve, depois difundida pelos outros países, para representar essa reunião dos trabalhadores para a reivindicação de condições melhores de trabalho. Segundo Godinho, que é o ministro aposentou o ministro do TST, o Maurício Godinho Delgado, ele disse o quê? Ele disse que, na verdade, a greve nada mais é que um direito de causar prejuízo. Como assim? A partir do momento que o direito de greve ele é exercido, vai causar um prejuízo à empresa, porque a empresa, a greve nada mais é que a paralisação. Então, para que haja essa paralisação, haverá um prejuízo à empresa. Então, para ele, a greve nada mais é do que um direito de causar prejuízo aos empregadores, mas legalmente garantido ou
constitucionalmente garantida, certo? Então, ele diz que a greve nada mais que é um meio de enfrentamento dos trabalhadores em relação às empresas ou ao setor empresarial ou à força empresarial. Então, para ele, primeiro, né, ele que é um doutrinador de peso, tá, gente? Ele é um dos livros que a gente indica na bibliografia. Ele diz, primeiro, a greve é um direito de causar prejuízo à empresa, constitucionalmente garantido. Segundo, é um meio utilizado aí de enfrentamento empresarial, ou seja, uma forma dos trabalhadores, de maneira coletiva, enfrentar a empresa, que é, né, quando a gente analisa o direito individual, se analisar a empresa e o trabalhador de maneira individual, ele é considerado como parte hipossuficiente, enquanto a empresa, a parte supersuficiente, ou hipersuficiente, ou a parte mais forte na relação. Em direito de greve, em razão da coletividade, ambas estão no mesmo patamar. Então, vamos pegar nossa caneta aqui, olhando o material que a gente viu. Primeiro, falando dessas disposições gerais que a gente está tratando aqui, antes de dar o conceito de greve. Aqui, ó, direito de causar prejuízo por parte dos trabalhadores. Mais para frente, aqui, ó, meio de enfrentamento da força empresarial. Aqui, ó. E aí o exercício de pressão pelos trabalhadores, assegurando a equivalência entre os contratantes coletivos. É aquela questão que eu falei para vocês, que em grau que a gente já falou do princípio da isonomia coletiva, quando se trata de discussão coletiva em direito do trabalho, se ela for representada pelos sindicatos, sindicatos, empresas ou sindicatos e sindicatos, eles estarão no mesmo patamar, não haverá uma proteção exacerbada a uma das partes, certo? O que se tem dito ultimamente, até em alguns julgados do TST, que a greve, por ser um direito constitucional, ela não precisa ser necessariamente o último recurso dos trabalhadores ou dos sindicatos. Lógico, deve-se tentar a negociação coletiva, deve-se prestigiar o acordo ou a convenção coletiva. No entanto, pode-se utilizar a greve de maneira direta, ou seja, sempre que necessário para reivindicar ou para atingir uma finalidade, pode haver a consulta, né, por parte do sindicato através da assembleia dos seus associados, e se todos concordar, todos não, né, mas se a maioria concordar, haverá deflagração de greve. Professor, o senhor falou aí que a greve ela é um direito tanto infraconstitucional quanto constitucional. Exato, gente. Hoje, depois de feito toda essa parte de histórica e de disposições gerais, hoje a determinação legal e constitucional estão estabelecidos no artigo 9 da Constituição Federal. Então, no artigo 9º da Constituição Federal, tem o direito constitucional à greve. Então, a gente pode até dar uma olhada rápida aqui, para vocês verem. Artigo 9º da Constituição Federal. Está aparecendo aí, né? É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Parágrafo 1º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis à comunidade. Então, o que a gente está tratando? A gente apontou aqui que a greve ela é um direito constitucional previsto. Esse é o conceito não, né, mas a disposição constitucional sobre o direito de greve. E a outra é que a greve ela tem uma lei infraconstitucional, que é a Lei 7783 de 1989. Essa sim responsável aí pela disposição e regulamentação da greve, ou seja, toda a disposição, todo o funcionamento da greve. Mas antes de tratar de cada item, de cada ponto importante da Lei 7783 de 1989, eu fiquei devendo para vocês o conceito. E nós vamos trazer o conceito esse que está estabelecido lá no artigo 2º da Lei 7783 de 1989. Segundo esse artigo, gente, conceito de greve aí, ó, está até na tela para vocês, é a suspensão coletiva
temporária ou pacífica, né? Total ou parcial de prestação de serviço pessoal do trabalhador ao empregador. Então, vamos desmembrar esse conceito. Então, mais uma vez, o que é greve? Suspensão coletiva, temporária, pacífica, total ou parcial de prestação de serviço do trabalhador ao empregador. Então, vamos lá. Primeiro trecho, o que eu falei bem no início? Suspensão coletiva. Professor, o que é suspensão coletiva? É a paralisação da prestação de serviço. Então, haverá a paralisação, não haverá trabalho, certo? Primeiro ponto da questão da suspensão. A gente estudou lá em direito individual a distinção entre interrupção do contrato e suspensão do contrato. Lembra aquela tabelinha lá que era TST, SI? O que a gente estabelecia naquela tabela? Na interrupção, não há trabalho, ou seja, o indivíduo não trabalha, mas ele recebe salário e conta como tempo de serviço. Isso é interrupção do contrato de trabalho. No entanto, pasme, a greve não é interrupção. É um erro muito comum, por se tratar, né, de direito constitucionalmente garantido, as pessoas falam, bom, se está garantido, é um direito constitucional, tem uma lei específica, tem direito de paralisar e receber o salário dos dias da paralisação. Não tem, gente. Isso aqui é uma pegadinha, né? E normalmente quem não é da área não estuda, ou quem não é militante de direito no trabalho, não sabe e acaba cometendo um equívoco nesse ponto. Por que eu estou falando isso? Porque, como eu disse, é suspensão. Suspensão é situação onde não há trabalho, não há pagamento de salário e não há contagem de tempo de serviço. Pô, professor, mas é um direito constitucionalmente garantido. Quer dizer que a paralisação não garante o recebimento desses dias de paralisação. Não garante. Só que, normalmente, como a greve, na prática, agora trazendo para a prática para vocês, como a greve, na prática, normalmente vai gerar um acordo ou uma omissão coletiva, uma pressão para que os empregadores venham a negociar com os trabalhadores através de seus sindicatos, acaba se estabelecendo que os dias de paralisação serão, dentro desse acordo, desse pacto normativo, se estipula que esses dias de paralisação serão pagos aos trabalhadores. Então, via de regra, pelo conceito do artigo 2º da Lei 7783 de 89, existe o quê? Existe uma paralisação, uma suspensão sem pagamento. Diga, Luana. Pode falar. Quiser abrir o microfone ou se quiser fazer a pergunta. Diga. Eu levantei a mão sem querer, porque tá travando para mim toda hora. Eu fui tentar mexer aqui. Ah, então tá bom. Desculpa. Mas para vocês tá de boa aí, gente? Será que é a minha internet ou vocês estão escutando? Tranquilo. Tá de boa? Então tá bom. Então, gente, primeiro ponto. A greve é suspensão coletiva, não é interrupção. Os dias de paralisação, pela lei e pela Constituição, não serão remunerados. No entanto, na prática, vocês, como eu estou apontando para vocês, haverá aí a possibilidade de estipular no acordo ou convenção coletiva o pagamento desses dias de paralisação. Mas, para a prova, greve é suspensão. Não percam questão, que a questão normalmente é abordada nas provas de OAB, certo? Tem mais alguém? O Geise falou que tá travando também. Tá travando aí para você, gente? Ou será que é só para as meninas aí? E aí, Geise, melhorou? Ou ainda está travando? O pessoal está me mandando aqui que para a maioria ele não está travando não, gente. Qualquer coisa, tenta sair e entrar de novo na sala, pode ser que melhore, né? Sai e entra na sala de novo. Certo, gente? Retomando aqui, então, quanto ao conceito. Segundo ponto. Ela é temporária. Gente, não existe greve permanente. Por quê? Porque se a greve for permanente, a empresa vai quebrar, os trabalhadores não vão chegar
né, não chegar na reivindicação, ou seja, melhorar a condição dos trabalhadores. Se a empresa não conseguir voltar ao trabalho, os trabalhadores não terão emprego e, consequentemente, haverá quebra da empresa e perda do emprego por parte do trabalhador. Então, a greve ela é temporária. Então, normalmente pode até, apesar da greve normalmente ser curta, de períodos curtos, 10, 15 dias, existem greves aí que podem se estender por um período um pouquinho maior, mas normalmente elas são prazos curtos, certo? Segundo ponto, de fundamental importância, ela é pacífica. Nesse ponto, entra até aquela discussão quanto à greve que a gente viu lá dos policiais militares, onde que foi mesmo? Em Natal, né? Foi Natal, Rio Grande do Norte, né? Que aconteceu o quê? Não foi pacífica, né? Primeiro que a gente já apontou que greve de servidores públicos e principalmente da polícia militar, ou seja, de força militar, ele não é possível em razão de proibição no artigo 42 da Constituição Federal e artigo 142 da Constituição Federal também, ou seja, a greve dos policiais da área de segurança pública não é possível. Além disso, ainda que não fosse no serviço público, tem que ser de maneira pacífica, gente. Não pode ser de maneira violenta. Ou seja, a paralisação não pode ser violenta, não pode haver briga, não pode haver nenhum tipo de coação física para que essa greve seja realizada. E outro ponto era total ou parcial. Como assim, professor? A greve não quer dizer que o setor inteiro tem que parar, todos têm que aderir à greve. Não, a greve pode ser feito em setores, em algumas partes da categoria, e outra, não são todos os trabalhadores que estão obrigados. Se eu não concordo com a greve, eu posso continuar trabalhando. Lógico, isso vai enfraquecer o movimento. Seria interessante que todos aderissem. Se for uma greve legítima, que todos venham aderir. No entanto, se eu tiver medo de perder meu emprego e depender desse emprego para manter minha família, eu achar que eu não devo participar, eu não sou obrigado. Por isso que ela não é total, necessariamente total. Ela é o quê? Ela pode ser total, mas ela pode também ser parcial. Quando os policiais militares fazem, entre aspas, greve, né, doutrinariamente isso é chamado do quê? Já que a Constituição fala que eles não têm direito à greve. Quando eles param, o serviço suspende, né? Na verdade, aí não é considerado nem o termo greve, porque greve é um direito, então ele é utilizado de maneira legítima. Nesse caso, eles classificam como motim, né? Que é exatamente a paralisação sem autorização de maneira ilegal. Vocês até podem verificar, se entrarem aí, Luana, e pesquisar, pode bater na internet aí, greve lá do pessoal do Serviço de Segurança Pública, dos policiais lá do Rio Grande do Norte. O termo utilizado não era greve, era o quê? Motim, porque não foi considerado como uma ação legítima. Ou seja, eles tiveram uma paralisação total da atividade, inclusive lá com problemas de ordem de segurança pública em razão dessa medida. Eu não estou aqui, gente, no Ceará, né? Obrigado, Laura, por me corrigir. Isso aí. Eu não estou dizendo, é igual eu estou te falando, né? A gente está aqui na parte teórica e na parte prática. Eu sou a favor, né, de reivindicação por parte dos trabalhadores. Só que não pode, como ocorreu lá no Ceará, lá foi uma paralisação total e deixou a comunidade, a sociedade, desamparada quanto à segurança pública. Gente, segurança pública, a gente vai ver aí que tem algumas atividades que são consideradas essenciais. Não pode haver paralisação total. Ainda que haja uma paralisação parcial ou uma forma diferente de greve, não pode ser total. E lá no Ceará, a paralisação foi total. Também não estou justificando que a atuação desses militares não tenha justificativa. Acredito que a reivindicação é válida. E também não defendo a atuação lá do senador que pegou o trator, a patrola, e tentou jogar em cima dos policiais. Isso aí é um absurdo, né, sem tamanho. Não existe uma medida dessa, ou seja, o senador lá dá prazo de 5 minutos, né, para o pessoal sair de lá ou sair de dentro do quartel. Isso é um absurdo, isso aí não pode
acontecer. Aí há um abuso, houve um abuso aí por parte do senador, né? E, inclusive, ele deve responder processo por isso. Perguntaram aqui, a greve obrigatoriamente tem que ter data para acabar? Não tem data, porque, na verdade, como eu disse, apesar de ela ser temporária, a gente não sabe quantos dias vai levar. Normalmente, isso depende da negociação. Você vai, faz uma proposta, aí os sindicatos, os trabalhadores vai avaliar essa proposta, pode levar 1, 2 dias para avaliar, vai levar essa proposta para a Assembleia vai votar. Se não for suficiente, eles vão falar que não é suficiente, vão fazer uma contra-proposta. Então, depende muito da negociação, né, que está sendo feita para verificar quanto tempo vai levar para ser realizada quanto tempo vai durar esse movimento grevista, certo? Então, lembrando, ele pode ser total ou parcial a paralisação da greve, seja adotada por todos ou por parte daquela categoria, certo? Dando prosseguimento, a questão, lembrando que há paralisação da prestação de serviço, aí assim a gente termina de estudar, então, a questão do conceito, então, suspensão coletiva, não haverá pagamento das datas dos dias de paralisação, ela é temporária, ela não é permanente, ela vai ter que terminar algum período. Inclusive, para quem perguntou, a questão quanto tempo para acabar, se for abusivo e levar muito tempo, pode haver determinação judicial para o quê? Para que o movimento seja desfeito e as atividades sejam retomadas. Mas isso, quanto a prazo, é pensando num prazo muito, muito elastecido, acima aí de 60 dias, algo do gênero, certo? Lembrando que ela é pacífica, não pode haver ato violento e pode ser total ou parcial, certo? Lembrando, gente, como eu disse, também a suspensão é coletiva. O que é isso? Não é um trabalhador, eu estou insatisfeito, eu quero greve. Isso não é suspensão coletiva. Coletiva aí exige a participação aí de pelo menos 3, né, indivíduos e normalmente para declarar essa suspensão coletiva passa pela assembleia do sindicato e aí depois de aprovação pela maioria, aí sim será deflagrada a greve, certo? E lembrando, gente, a greve, usei o termo genérico, ela pode ser subdividida em greve de reivindicação e greve de cumprimento. Como assim, professor? Greve de reivindicação são as maiorias das greves são de reivindicação, ou seja, como eu disse para vocês, é um movimento de paralisação para buscar novas condições de trabalho, buscar novos direitos, né, para os trabalhadores. Isso é greve de reivindicação. Diferentemente da greve de cumprimento. Greve de cumprimento, há uma paralisação da categoria para exigir que a empresa cumpra um acordo, uma convenção coletiva, uma sentença normativa ou outra regra pré-estabelecida anteriormente. Enquanto na reivindicação você busca novas condições, na greve de cumprimento já há um estabelecimento através de norma coletiva e você quer apenas que elas sejam cumpridas, elas sejam efetivamente efetuadas. Então a gente consegue ver, tem uma parte de conceito aqui, ó, por fim, a greve é classificada em de cumprimento, marcando aí para vocês, quando visa compelir o empregador a cumprir as determinações contratuais ou legais já existentes, ou greve de reivindicação, como eu disse que é a maioria das vezes, quando tem por objetivo o estabelecimento de novas condições de trabalho. Tipos de greve e figuras próximas. Vou tentar ir até esse ponto, depois a gente passa ao estudo, aí, fazer uns exercícios de greve. Se vocês quiserem, gente, a gente volta para dar mais uma olhada no acordo ou na convenção coletiva. Vocês acham que foi suficiente? Se querem dar mais uma lida no acordo ou convenção coletiva, a gente volta a dar uma olhada neles, tá? Então, professor, você disse aí tipos de greve e figuras próximas. Bom, termos utilizados e as formas de greve, gente. Primeiro ponto, piquete. Professor, o que é piquete? Piquete nada mais é do que, após a deflagração da greve, os trabalhadores se deslocam até a entrada da empresa e ficam postados na frente da empresa. Isso aqui é um tipo de greve muito comum.
os trabalhadores entram em greve e ficam né, em frente da empresa, alojados em vias públicas, com o objetivo de divulgar e divulgar o movimento e reivindicar os seus direitos, certo? É uma maneira de tentar convencer os demais trabalhadores a aderirem à greve. É uma medida totalmente válida, o piquete ele é válido, salvo se for o piquete violento ou se o piquete vier a impedir o acesso à empresa. Aí ele se torna ilegal. Via de regra, essa modalidade, essa forma como é deflagrada a greve, como é realizada, o piquete ele é permitido, ou seja, ficar na frente da empresa tentando de alguma forma convencer os outros trabalhadores a aderirem à greve ou tentar divulgar aquele movimento. Mais uma vez, então o piquete é válido, só será inválido se ele impedir o direito de ir e vir de outros trabalhadores, ou seja, eles vão fazer um piquete lá e acorrentam, colocam uma corrente no portão da empresa, ou fazem uma corrente humana impedindo os trabalhadores de entrarem no estabelecimento. Aí começa a haver um abuso por parte do movimento grevista e poderá ser declarada a sua abusividade, certo? Segunda modalidade. Piquete, a primeira. Aqui. Operação Tartaruga. Na verdade, Operação Tartaruga não é uma modalidade típica de greve. Operação Tartaruga nada mais é uma situação onde os trabalhadores começam a agir de maneira mais lenta, ou seja, eles reduzem a produção ou a prestação de serviço, gerando o quê? Uma forma de pressão contra a empresa. Vejam aqui que não há paralisação. Então, não é a Operação Tartaruga, no termo técnico, propriamente dito greve, porque se há Operação Tartaruga, você só vai haver uma redução da produção e se não há paralisação, portanto, não é considerado tipicamente como greve, certo? Pode ser utilizado, aliás, normalmente a Operação Tartaruga ele é utilizada como um movimento pré-greve, ou seja, começa a trabalhar de maneira meio reduzida, tentando convencer a empresa a entrar numa negociação coletiva e, posteriormente, caso não haja, aí sim a paralisação e aí haverá a consideração, haverá a deflagração da greve. Segundo ponto, assim como na Operação Tartaruga, operação padrão ou excesso de zelo. Nesse caso, os trabalhadores começam normalmente isso acontece mais em indústria, e eles começam a verificar as normas técnicas com maior rigor. Ou seja, eles começam a exigir alguns atos, ou seja, exigem aí que seja concedido o direito, a reivindicação através de uma modalidade que é o quê? Nada mais que aumentar o excesso aumentar a exigência de normas técnicas, ou seja, verifica que se o ambiente de trabalho seja insalubre, eles vão começar a verificar, tem EPI para todo mundo, as normas técnicas de proteção ao trabalhador estão sendo cumpridas, e isso vai gerar o quê? Uma diminuição na produção também, como se fosse uma próxima à Operação Tartaruga, mas isso decorre, na verdade, em razão de cumprimento com rigor de normas técnicas referentes tanto a serviço quanto à questão de saúde dos trabalhadores. Por fim não, né? Próximo ponto, o que é considerado chamado de lock-in, método de realização de greve, em que os trabalhadores comparecem ao local de trabalho, mas não realizam seus serviços e se recusam a sair. Atualmente não é vedada pela lei de greve, mas pode constituir abuso dos grevistas, né? Então as pessoas ficam lock-in, ficam dentro da empresa, no entanto eles não exercem atividade. Por que a ocupação de estabelecimento ou lock-in ela tem que ser vista com cuidado? Porque se realmente eles vierem impedir o trabalho de quem quer trabalhar,
poderá começar a haver um abuso por parte dos trabalhadores. Ou se eles invadem a empresa para impedir o exercício da atividade, aí o lock-in, que não tem nenhuma vedação legal, passa a ser abusivo e haverá a responsabilização dos trabalhadores que cometerem essa atividade. Próximo, né, marcamos aqui, lock-in, método de comparecimento ao local de trabalho sem realização de serviço. Boicote. Boicote nada mais é do que a conduta dos trabalhadores de convencimento da sociedade para não aquisição de produtos ou para não utilização do serviço daquela empresa. O boicote, ele não é válido, gente. Apesar de ser uma forma de tentar convencer a empresa a negociar, o boicote ele vai trazer um prejuízo à empresa. Essa medida de convencer, seja através de medidas de degradação, falar que os produtos da empresa são ruins, falar que a empresa não tem produtos que podem causar algum tipo de dano ao consumidor, isso nada mais é do que o boicote. O boicote ele não é utilizado de maneira legal para deflagração de greve, ou seja, não pode dessa maneira, ou seja, a paralisação com o intuito de denegrir produto ou a prestação de serviço. Então, o boicote ele não é admitido. Assim como o próximo ponto, a sabotagem, ela também não é admitida. Sabotagem nada mais é do que a conduta dolosa de dano ao patrimônio do empregador ou da empresa. Então, os trabalhadores vão lá e quebram itens necessários à produção ou para exercício da atividade por parte da empresa. Então, a sabotagem, que é o dano praticado contra itens do empregador, também não é medida salutar, não é permitido e vai gerar responsabilização por parte dos trabalhadores e, caso não possam ser identificados, responsabilização por parte dos dirigentes sindicais. Tem a pergunta aqui do Rodrigo, a greve dos caminhoneiros se enquadra em qual tipo de greve? Os dos caminhoneiros, na verdade, estava bem próximo aí de um piquete ilegal, Rodrigo? Apesar de não ter sido declarado ilegal, porque eles não impediram a passagem de pessoas, eles estavam impedindo a passagem, muitas vezes, dos caminhões, Mas não foi deflagrada a greve como uma greve ilegal, foi declarada como válida, e foi piquete. Eles ficaram paralisados, Na verdade, eles não ficaram na frente das empresas, eles ficaram paralisados, ou sem exercer atividade nas rodovias, Mas é piquete, sim. Greve dos braços caídos ou cruzados, também conhecida como greve branca. Os trabalhadores comparecem ao serviço, ocupam os postos de trabalho, mas deixam de realizar suas funções. É a mesma coisa que eu fosse para a instituição, entrasse na sala de aula e ficasse lá parado. Então, isso aí seria uma modalidade de greve dos braços caídos ou cruzados. É uma modalidade de greve? É uma modalidade de greve. Greve de rodízio. Greve de rodízio é adotado por alguns setores da economia quando não há paralisação total dos trabalhadores. Paralisa, por exemplo, um setor A por 5 dias. Aí eles voltam a trabalhar, paralisa o setor B por mais 5 dias. Aí vem o setor C, paralisa por 5 dias e o setor B volta a trabalhar. Então, o rodízio de paralisação dentro da empresa, nunca haverá paralisação total na greve de rodízio. Como o próprio nome diz, há o que? Uma sucessiva paralisação dentro da empresa. Próxima modalidade de greve, greve intermitente, consiste na paralisação por alguns períodos curtos durante o trabalho para reivindicação e depois a retomada do serviço. Então, vamos lá, fica lá meia hora parado num dia, maravilha. Greve intermitente. Vamos ficar parado aqui, reivindica, bate palma, bate panela e depois volta a trabalhar. Pode? Pode. Isso é uma modalidade de greve intermitente. São paralisações curtas ao longo da jornada de trabalho, certo? E lembrando, são paralisações curtas. Greve de solidariedade ou de simpatia.
greve de solidariedade ou de simpatia quando os empregados se recusam a trabalhar por solidariedade ou simpatia em relação a outro setor da economia. O que é isso? Há uma paralisação dos trabalhadores, digamos aí dos professores, estão reivindicando melhores condições de trabalho. Os metalúrgicos falam, pô, a reivindicação dos trabalhadores é legítima. Vamos, em razão da solidariedade, em razão da simpatia, vamos paralisar para que a reivindicação deles seja atendida. Os metalúrgicos não estão reivindicando para eles estão só aderindo, ou seja, também paralisando, para se solidarizar à greve dos professores. Essa modalidade de greve por solidariedade não é admitida. Só pode haver paralisação para reivindicação de direitos relacionados à sua categoria. Não pode haver paralisação para reivindicar direitos de outra categoria. Portanto, tal movimento vem sido declarado como abusivo pelos tribunais superiores. Então, no exemplo que eu acabei de mencionar para vocês, né, a greve de solidariedade, os trabalhadores metalúrgicos, caso viessem a paralisar para tentar auxiliar os professores, seria deflagrada a medida como abusiva e determinado o retorno dos metalúrgicos ao trabalho, certo? E, por fim, greve selvagem. Seria a paralisação dos trabalhadores sem análise por parte do sindicato, sem votação pela Assembleia. Essa modalidade é completo desrespeito ao exercício do direito de greve, portanto, também não é possível. Para deflagrar a greve, o sindicato tem que convocar a Assembleia e, depois de votação e entendimento pela maioria dos trabalhadores, haveria a possibilidade de deflagrar a greve. Aquela greve deflagrada diretamente pelos trabalhadores, sem tentativa de negociação prévia, sem participação do sindicato, é uma greve abusiva, por isso a greve selvagem não é válida. Certo, gente? Eu vou parar aqui na greve selvagem. A gente marca aí para voltar à aula que vem, a partir do item 4, natureza jurídica e fundamentos da greve. E aí agora a gente passa a questão, o que vocês querem ver? Vocês querem voltar no acordo ou convenção coletiva ou querem passar a resolução de exercícios para a gente finalizar a aula aí? A gente tem aí um prazo de 10 minutos para a gente realizar essa modalidade. O que vocês preferem, gente? Pode colocar aí. Beleza, Paulo? Fica tranquilo. Vai com Deus e juízo. Então, vamos lá. Aí, querem saber a senha do professor? Ó, tá aparecendo aí, ó, na tela. Precisa acessarem depois para ver as provas do professor. Brincadeira, gente. Deixa eu ver aqui. Aonde que eu não vi? Cadê a senha? Oh, perdeu? Perdeu? Não viu, Rodrigo? Não vi, pô, não vi. Puxa vida. Esse professor é mau. Vamos lá. Direito do trabalho. Vamos pegar de acordo com convenção coletiva e greve. Aí a gente vai tentando. Eu não queria falar de greve ainda, porque o de greve a gente ainda vai ter pontos que a gente não estudou. Vamos pegar só acordo coletivo e convenção coletiva, que a gente faz uma revisão da última aula. Deixa eu ver aqui. E pula o que a gente já tiver visto, né? Greve não. Vamos lá. Bom, aqui a gente já resolveu umas de início. Vamos ver essa aqui. Vamos lá, gente. Vamos ler aqui a questão e aí vocês vão me respondendo aí, né? FGV, prova de 2018, prova da ordem. O Sindicato dos Empregados em Tinturaria de um determinado município celebrou em 2018 acordo coletivo com uma tinturaria, no qual, reconhecendo-se a condição financeira difícil da empresa,
aceitou a redução do percentual de FGTS, de FGTS para 3% durante 2 anos. E aí, gente, o que vocês acham que é? Vamos lá. Sobre o caso apresentado, de acordo com a previsão da CLT, assinale a alternativa correta. E aí? Vamos dar um tempinho aí, 30 segundos. 1 minutinho para vocês darem uma lida aí, depois a gente vai analisar cada uma delas. Enquanto isso, eu vou lendo aqui as alternativas também. O pessoal já está respondendo aqui. Pronto, já estou respondendo. Eu vou ler as alternativas e a gente vai eliminando, certo? E aí a gente vê qual que é certo. Vamos lá. Então, A. É válido o acerto realizado porque o fruto de negociação coletiva ao qual a reforma trabalhista conferiu força legal. Gente, o que a gente trata, né, quando fala de acordo ou convenção coletiva? A gente tem que sempre buscar melhores condições dos trabalhadores. Além disso, quando houver algum prejuízo de ordem financeira, tem que ter uma contrapartida. E outra, tem que respeitar os direitos mínimos dos trabalhadores. Então, esse acordo não vai ser válido, certo? Não é possível fazer esse ajuste de acordo ou convenção coletiva, salvo por estipulação legal. Ou seja, se tivesse estabelecido 10%, poderia, porque você está melhorando a condição do trabalhador. Agora, se está reduzindo, não é possível. B, somente se houver homologação do acordo coletivo pela Justiça do Trabalho é que terá validade em relação ao FGTS. Primeiro, acordo coletivo, como eu já apontei para vocês, não depende de homologação pela Justiça do Trabalho. Você tem que fazer apenas o depósito no Ministério do Trabalho para dar o quê? Validade, aquele prazo de 3 dias após o depósito para dar vigência, e a validade independe de homologação de trabalho. Então, não é letra B. A cláusula normativa em questão é nula porque constitui objeto ilícito negociar percentual do FGTS. Vou marcar aqui. Vamos marcar agora só por desencargo de consciência. A letra D, a negociação acerca do FGTS exigiria que ao menos fosse pago metade do valor devido, o que não aconteceu no caso apresentado. Então, ele diria que teria que ter pelo menos 4%. Essa estipulação não está em lugar nenhum, está na lei, é apenas uma alegação falsa, e a letra, como a maioria aí que mandou, tanto no chat aberto quanto no privado aqui, marcou a letra C e está correto, ou seja, vocês estariam certos, vocês não perderiam a questão, marcariam a questão como correta. A gente já resolveu essa aqui, vamos para a próxima. Mais uma questão aí envolvendo sindicato. Prova também de 2018, FGV, certo? Deixa eu ver se é a mesma da outra. Não, essa é a prova 26, a outra foi a prova 27. Então, vamos lá. Em 2018, um sindicato de empregados acertou um acordo coletivo com uma sociedade empresária. A redução geral do salário de seus empregados em 15% durante um ano. Nesse caso, conforme dispõe a CLT, vocês querem que a gente já vai falando para ser mais objetivo, vai avaliando as questões ou dá um tempinho? Dá um tempinho, né, para vocês lerem, para poder marcar aí, para poder participar. Então, vamos lá, 30 segundos aí para vocês lerem essa questão. Vamos lá, gente. O pessoal começou a responder aqui.
Pronto, gente? O pessoal está marcando. O pessoal está marcando. Então, vamos lá, gente. Nesse caso, conforme dispõe a CLT, uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade empresária. Primeiro, a gente já estudou aqui que é possível a redução de salário, né, através de acordo ou convenção coletiva, participação de sindicatos, aí é uma previsão na própria Constituição Federal, certo? Na letra A, uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade empresária. Aparentemente está certo, vamos pular, vamos ler as outras. B, a contrapartida será a garantia do emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo. Também aparentemente está correto. Vamos tentar eliminar outra. C, a existência de alguma vantagem para os trabalhadores para validar o acordo coletivo será desnecessária. Falso, gente. Por quê? Porque sempre que a gente estiver concedendo direitos menores aos trabalhadores, reduzindo aquele patamar mínimo, a empresa tem que fornecer uma contrapartida. Então, a contrapartida, um outro direito é necessário. Então, letra C está errada. D, a norma em questão será nula porque a redução geral de salário somente pode ser acertada por convenção coletiva de trabalho. Falso, não é essa estipulação. A própria Constituição Federal estipula que pode ser qualquer norma coletiva, portanto, tanto por acordo quanto por convenção coletiva. Então, não é a letra D. Voltamos para a letra A. Então, ficamos na dúvida aqui qual das duas alternativas seriam. Letra A, uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade empresária. Aqui que está a pegadinha, gente. Por quê? Porque não pode ser de qualquer natureza. Se eu estou reduzindo o salário, eu não posso ter uma contrapartida financeira. Ou seja, aqui você elimina a letra A. Não poderia ser uma contrapartida de qualquer natureza. Via de regra, quando se fala em redução salarial, o que se utiliza na prática, a melhor garantia para esses trabalhadores que têm redução de salário é exatamente a garantia de emprego e não poder ser desligado durante esse período. Então, a contrapartida será garantia no emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do acordo coletivo. Seria a letra B. Vamos verificar se a gente está certo. Quem marcou a letra B acertou a questão. Vejam que foi uma questão mais difícil, mais complicado. Por quê? Porque realmente a letra A e a B, né, estavam aí bem próximas, só haveria a necessidade de, o quê? De verificar porque esse termo qualquer natureza aí estava equivocado. Ficou claro, gente, a resolução aqui? Ficou de boa? Dúvidas? Beleza? Querem tentar mais uma ou que já deu? Porque deu nosso horário já, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Bom, gente, para não estender aí, vamos encerrar a aula por hoje. Eu vou parar a gravação. A aula que vem a gente volta. Né? Capaz de, das próximas aulas, já que vocês estão bem adiantados, gente, né? Gostei bastante, aí bastante gente participou na redução das questões, aí dá para ver que estão tão ligados aí no que a gente está falando aqui. E a partir da aula que vem, a gente vai retomar de greve e vai também aumentar a questão de resolução de questões. Eu quero deixar vocês aí direcionados e afinados em direito do trabalho para quando chegar a vez de vocês, ou até mesmo como trainee fazer a prova, quando for possível fazer a prova, vocês estarem afinados e não terem nenhum tipo de problema. Ou, muitas vezes, ninguém vai acertar tudo, ninguém sabe tudo, mas pelo menos vocês já saberem a forma como é a prova e já estarem preparados para o estilo de prova da FGV e também não deixar perder questões aí, né, por alguma desatenção. Certo, gente? Muitíssimo obrigado pela presença de vocês.
Peço aí só a desculpa em razão da cara do professor que está de acabado aí. Espero que tenha sido produtivo, né? E estaremos juntos novamente a partir da semana que vem. Aproveitem a dupla sexta, sexta hoje e sexta amanhã, e juízo aí na quarentena, tá bom, gente? Muitíssimo obrigado. Deixa eu parar o compartilhamento. Vamos parar a gravação.